Muito bem. Então, nós estamos dando por concluída nossa investigação a partir desse livro também. Porque eu disse para vocês que Isis sem véu é objeto de estudo vosso. Tá bom? Então, tem aqui os pontos principais de Isis sem véu. Vocês considerem, adquiram a obra Isis sem véu e estudem. É importante Isis sem véu, porque Isis sem véu é como que um portal. De Isis sem véu, a gente entra na doutrina secreta. E no centro do templo da doutrina secreta, a gente encontra luz no caminho e a voz do silêncio. A gente é já levado para meditação profunda, que são obras tiradas da mesma fonte, mas destinadas à meditação para os discípulos. Tá bom? Então, hoje a gente termina aqui e na próxima reunião vamos para o volume 1, Introdução. Nós vamos considerar juntos a introdução no volume 1 de A Doutrina Secreta. Quem tiver o livro físico é o livro azul. Só achando aqui o ponto exato. Isso. Já vimos as 3 novas proposições, as notas preliminares. Doutrina secreta, conclusão, não é isso? Então, tem uma nota enorme. Quem poderia ler para nós essa nota enorme que dá início à doutrina secreta conclusão? Primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Pode ler os dois, o voluntário ou voluntária. Abre o microfone, começa a ler. Já que ninguém se candidatou, eu me candidato. Tudo bem, Ricardo. Nota: a doutrina secreta inclui em sua vasta abrangência não só a grandiosa metafísica da tradição esotérica, como também a história da evolução de todas as formas de vida sobre o nosso planeta, e uma perspectiva do futuro que aguarda a humanidade. Além dos fatos disponíveis à ciência, enquanto se restringe ao uso de seus instrumentos tradicionais, existem outros, preservados nos anais ocultos e acessíveis àqueles que desenvolveram em si mesmos as faculdades necessárias, ao proporcionar vislumbres da tradição secreta para uma época em que as forças de uma ciência materialista se batiam contra posições entrincheiradas da religião supersticiosa. Madame Blavatsky procurou mostrar as limitações de uma e a cegueira da outra. O quíntuplo objetivo de sua obra foi delineado claramente no prefácio, entre aspas, mostrar que a natureza não é uma concorrência fortuita de átomos e conferir ao homem seu verdadeiro lugar no esquema do universo. Resgatar da degradação as verdades arcaicas que são a base de todas as religiões, revelar, até certo ponto, a unidade fundamental de todas, da qual todas surgiram, e, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna nunca se aproximou do lado oculto da natureza. Fecha aspas. A conclusão mostra alguma coisa do terreno coberto pela autora nas tentativas de alcançar aquele objetivo.
Apesar de Madame Blavatsky se referir na última sentença a outros volumes quase terminados, não se encontrou nenhum manuscrito que correspondesse à descrição. Alguns papéis deixados por ela foram publicados por Annie Besant como sendo o volume 3 da edição em inglês, né? Volume 5 da edição de Adyar, juntamente com certos papéis que originalmente circularam privativamente entre os estudantes da sua escola esotérica. Foi um resgate. Escola esotérica que Blavatsky fundou lá na loja em Londres, só para ficar claro que não é a escola esotérica da Annie Besant. Sim, há uma distinção. E eu nem vou polemizar, mas é do jeito que o Ricardo acabou de dizer. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, bem diferente. Então, veja bem, foi bom a gente ter resgatado, o Ricardo acabou de resgatar para a gente o ponto exato onde paramos. Eu fiz alusão alguns instantes atrás. Existem volume 3 e volume 4 guardados em algum lugar, sob critério dos mestres, como no parágrafo acima foi mencionado que existem os anais históricos de todas as civilizações e raças antigas da humanidade, bem preservadozinhos pelos mestres em suas bibliotecas. E somente os grandes discípulos iniciados têm acesso. Madame Blavatsky foi uma dessas privilegiadas. É possível que ela tenha tido acesso a uma biblioteca física no círculo de Kalachakra, lá no pequeno Tibete, e por causa dos poderes desenvolvidos por ela era capaz, pelo treinamento que recebeu dos mestres, de direcionar a atenção e a mente para onde eles indicassem e ler qualquer obra que fosse importante para ela. Fazer anotações e citações. Por exemplo, o exemplo disso foi a escrita de Isis Sem Véu. Lá nos Estados Unidos, ela escreveu Isis Sem Véu sem livros, sem biblioteca. A escrita de Isis Sem Véu é tão fascinante quanto a da Doutrina Secreta. Ela escreveu totalmente em turco. E quem teve a responsabilidade de revisar as notas e citações foi o professor Alexander Wilder, que era um grande orientalista e filósofo da época. Tanto é que os detratores de Madame Blavatsky disseram o seguinte, depois que leram Isis Sem Véu. O professor Wilder, ele está nos pregando uma peça. Essa obra publicada por esta Madame Blavatsky nada mais é do que o trabalho que o professor Wilder sempre quis fazer, mas teve medo de publicar. Mas deste aqui não. O professor Wilder era um grande amigo de Madame Blavatsky, talvez tenha sido membro da Sociedade Teosófica, e ela, depois de ter escrito Isis, ela fez a lista de todas as referências que Isis Sem Véu cita, e ele saiu com os contatos dele, mundo afora, confirmando cada uma das citações, e todas elas estavam exatas. Ela citou todos os livros que ela citou realmente existem, estão todos lá. E alguns livros que ela precisou, ela não conseguiu de jeito nenhum acesso e ela precisava dos livros físicos. Então, os mestres fizeram com que se materializassem para ela e ela manuseou. Destes livros, dizem que um desapareceu completamente depois da escrita de Isis e outro livro desse materializado pelos mestres para ela permaneceu na biblioteca de Adyar. Mas ninguém sabe dizer qual, e eu não sei dizer se até agora, né? Porque o outro, da maneira que apareceu, desapareceu, depois que ela terminou a escrita de Isis. Então, esses seres, eles têm, como Madame Blavatsky, têm poderes desenvolvidos que podem
conferir fatos que a ciência moderna ainda não pode. A ciência moderna está dependendo do quê? Do microscópio, do telescópio, de instrumentos inventados pela tecnologia moderna, do computador, do satélite, etc., etc., etc. Já fez grande avanço, mas para penetrar nas dimensões etérica, astral, onde tem muita coisa, não foi feito muito progresso ainda. Aliás, a natureza humana, né, não deixa. A gente coloca foguete na Lua, mas não consegue viver em paz com os membros da mesma família. Olha a contradição. Então, a doutrina secreta, conclusão. Aí tem um parágrafozão grandão, e eu vou precisar de mais um voluntário ou voluntária para esse Posso parágrafo. ler? Muito bem. Posso começar? A doutrina secreta, conclusão. Foi dito o suficiente para demonstrar que a evolução em geral, os eventos, a espécie humana e tudo mais na natureza prosseguem em ciclos. Falamos de 7 raças, 5 das quais quase completaram seu curso na Terra, e declaramos que cada raça raiz, com suas sub-raças e inumeráveis divisões e tribos familiares, eram inteiramente distintas da procedente e da sua sucessora. A isso se fará objeção, com base na autoridade da experiência uniforme sobre a questão por parte da antropologia e da etnologia. O homem foi sempre o mesmo, salvo na cor e no tipo, e talvez nas peculiaridades faciais e capacidade craniana. Sob todos os climas e em todas as partes do mundo, dizem os naturalistas, sempre mesmo na estatura. Isso, ao mesmo tempo em que sustentam que o homem descende do mesmo ancestral desconhecido do macaco, uma declaração que é logicamente impossível sem uma variação infinita de estatura e forma, desde a sua primeira evolução para a condição de bípede. Mesmo as pessoas lógicas que sustentam ambas as proposições têm direito às suas visões paradoxais. Uma vez mais, dirigimos-nos apenas àqueles que, duvidando da derivação em geral, se faz dos mitos a partir da contemplação das operações visíveis da natureza exterior. Pensam ser menos difícil acreditar que essas maravilhosas histórias de deuses e semideuses, de gigantes e duendes, de dragões e monstros de todos os tipos, sejam transformações, do que acreditar que sejam invenções. A doutrina secreta ensina apenas estas transformações na natureza física, tanto quanto na memória e na concepção de nossa humanidade atual. Ela confronta as hipóteses puramente especulativas da ciência moderna, baseadas na experiência e nas observações exatas de uns meros poucos séculos, com a tradição e os registros contínuos de seus santuários e destruindo o tecido mais semelhante às teias de aranha das teorias formadas sobre a escuridão que cobre um período de uns poucos milênios atrás, o qual os europeus chamam sua história. A ciência antiga nos diz: ouçam agora a minha versão das memórias da humanidade. Prossegue? Obrigado, Thaís. Tem colocações a serem feitas, tá certo? Então, gente, tudo o que está nesse parágrafo é considerado em detalhes no livro verde, Evolução do Homem, Raças e Sub-raças. Algumas coisas só são compreensíveis
quando comparadas também com o que é dito na carta 66 do volume 1 das Cartas dos Mahatmas, onde o mestre fala sobre rondas que resultam no desenvolvimento do homem. Estranhamente, ele pouco fala sobre raças. Preste atenção, a palavra raça também é controvertida. Ela foi usada em A Doutrina Secreta pela falta de uma palavra melhor naquela época. Hoje em dia, se a doutrina secreta fosse traduzida hoje, os teósofos modernos iam preferir a palavra estágios de desenvolvimento e não raça. Porque essa questão de chamar de raça é que levou a determinada distorção do texto, ao qual já falei numa reunião passada, que contribuiu com o Holocausto. Estão lembrados? Então, são estágios de evolução humana. Tem um livro que eu gostaria muito de considerar com vocês, mas eu acho que nós não vamos ter tempo no tempo que nos é dado no curso. É um livro da senhora Joy Mills. Só um instantinho. Desculpem a falha organizacional lá da biblioteca, mas é um livro bem fininho que tem um círculo branco contra um fundo negro, logo na capa, e fala sobre a doutrina secreta e a evolução da consciência humana. A autoria é de Joy Mills. Ela já revê todos esses conceitos e ela é uma das primeiras estudiosas da doutrina secreta a sugerir o termo estágios de evolução. Então, são 7 estágios no total, do qual nós estamos no 5º. Estamos no 5º estágio. Certo? Estamos no 5º estágio de evolução. Lá em A Doutrina Secreta, vão chamar isso de raça raiz. Aldo, eu estou com o livro da Joy Mills aqui na tela, se quiser o projeto. Projete, por favor, por gentileza. Eu também botei aqui esse aqui também, ó. Não me vê? Isso! O despertar de uma nova consciência, ideias centrais da doutrina secreta. Gente, é maravilhoso, porque é super compreensível. Olha, essa é a aula de doutrina secreta. Esse livro aí, em seus capítulos, são verdadeiras aulas de doutrina secreta, que você compreende tudo, abre tudo, você começa a compreender tudo, devido à didática maravilhosa dessa teosofista, Joy Mills. Ela era fantástica, fantástica. É um livro maravilhoso. Realmente, se nós tivéssemos tempo, gostaria de considerar com vocês, porque a loja Sirius passou por esse livro antes de ir para cá, ó.
porque a Loja Sirius decidiu. Vamos entender primeiro o homem, depois a gente volta para o azul. A Loja Sirius do azul só estudou, vou estudar com vocês, proêmio e introdução. Deixou as estâncias do 1 para mais tarde e foi para antropogênese, origens do homem. E esse livro que o Ricardo projetou, que é o que eu estava citando, maravilhoso. É ele que explica essa questão dos estágios, a questão das cores das raças, a composição do estágio ou raça atual, que é dito que no estado atual, todas as raças anteriores estão misturadas. Então, nós hoje somos o produto de tudo o que se passou já. Está tudo dentro de nós. Nós somos o resultado de tudo o que já passou. E tem mais. Quando a gente estuda, a gente está descrevendo, né, as humanidades passadas, aí a gente diz, os lemurianos, mais que safadinhos, né? Os atlantes, né? Que danadinhos, né? Éramos noizinhos da Silva, entendeu? Somos nós, fomos nós lá, viu? É por isso que o nosso karma não é bolinho, não. O nosso karma é grande como humanidade. E é por isso que existem seres que estão em graus de evolução lá no final, enquanto seres que estão no comecinho, porque algumas sub-raças, tanto lemurianas como atlantes, deixaram formas. E essas formas restantes serviram para alguns seres que estavam prontos para deixar a evolução animal encarnarem e já ir pegando o bonde com a gente aqui, ó. Mas elas vão desaparecer. Essas formas vão desaparecer. E algumas raças estão desaparecendo. Por que é que estão se extinguindo algumas tribos? Alguns povos ameríndios isolados estão desaparecendo. Por isso. Porque aqueles corpos é o que resta de raças passadas que têm de desaparecer, que estão hospedando egos muito novinhos, que vão passar por aquela evolução para poder acompanhar a gente mais lá na frente. Complexo, não é? A doutrina secreta vai explicando isso aos pouquinhos aqui, ó. Mas, olha, nós, Loja Sirius, começamos isso aqui em 2006 e não acabamos ainda. Porque tem que estudar. Tem que parar aqui, ir lá no volume 4, tem que parar aqui, ir lá no volume 2. Tem que pegar as cartas, ler as cartas que ajudam a entender. Mas são reuniões muito ricas, onde a gente aprende mais. As reuniões onde a gente aprende mais, reuniões em que nós consideramos doutrina secreta, reuniões em que consideramos cartas dos mestres e reuniões em que consideramos gnoses cristã, os ensinos lá do Mestre Jesus e das primeiras comunidades cristãs. São os estudos na Loja Sirius, onde a gente mais aprende, onde a gente chega, sente uma presença forte, uma vibração semelhante à que vocês estão sentindo aqui, nesse estudo da gente. Embora virtual, a vibração está enorme, porque eu sou muito sensível e eu sinto. Pessoas sensíveis vão sentir que o que acontece nesse grupo aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a energia de A Doutrina Secreta, que é transformadora, é o liquidificador na cabeça da gente. Ó. Zum, 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 zum. Mas depois organiza tudo, tenha calma.
tá certo? Então, é como disse nesse primeiro parágrafo, ó, a religião fanática, totalmente cega, a ciência positivista, ocupada apenas da matéria concreta, limitada, e a filosofia, que perdeu o norte, está como um cãozinho que corre atrás da própria cauda, só criando questiúnculas e questões, questionando só por questionar. A filosofia da boa está em falta no momento. Tanto é que os cursos de filosofia, eles têm um descrédito muito grande em toda parte. Não deveriam. Quando as cadeiras de filosofia vão mais para atrás, pré-socráticos, filósofos cristãos, filosofia oriental, filosofia do Oriente Distante, do Oriente Médio, aí sim você começa a entender, aprender alguma coisa filosoficamente. Mas em termos modernos, para mim parou em Foucault. Depois de Foucault, Simone de Beauvoir no máximo. Mas eles estão, ó. E o estado da mente não está deixando. Para estudar filosofia, precisa disso aqui. Naquela época era assim. O que era um filósofo? Um filósofo era um teósofo. Uma pessoa que meditava profundamente, penetrava no mundo das ideias, como Sócrates explicou, saía de dentro da caverna e de lá do mundo das ideias trazia realidades para o mundo concreto. Isso está meio que em falta na academia de hoje. Engraçado que Madame Blavatsky já vinha pontuando isso lá, ó, finalzinho do século XIX. Agora, no século XXI, deu uma piorada. Então, a doutrina secreta ela aparece lá em 1888, finalzinho do século XIX, início do século XX, para começar a ser compreendida agora, na virada do século XX para o XXI. E século XXI adentro vão aparecer muitas coisas que vão comprovar muitas coisas em A Doutrina Secreta. Não sou eu que estou dizendo, a própria Madame Blavatsky diz isso no texto de A Doutrina Secreta, que o que ela está escrevendo se tornaria mais palpável no século XX e no século XXI. Ela como que profetizou isso. Por quê? Por causa do avanço da própria ciência material. A própria ciência material quebrou seus paradigmas e agora ela mesma admite dimensões onde existe consciência. Ela não explica, mas ela admite dimensões onde existe consciência, mas as coisas não são assim, ó, concretas. E ela também admite que até mesmo nós, que achamos que estamos tocando em coisas concretas, na realidade, não. Isso são imagens que nossa mente cria para compreender a realidade ao nosso redor. Nem a realidade ao nosso redor é exatamente o que os nossos 5 sentidos e nossa mente percebem. Não é exatamente igual. A doutrina secreta diz a mesma coisa. A ciência já começou a despertar para isso também, com os estudos quânticos. Quem já assistiu aqui um vídeo intitulado Quem Somos Nós? Comenta um pouquinho, Elisa, sobre quem somos nós.
faz muito tempo que eu assisti esse vídeo, esse filme, que acho que até tinha um DVD. Eu vou ser bem sincera, assim, ó, o meu HD na época não processou muita coisa. Achei muito interessante, mas eu te confesso, assim, que hoje, se tu me perguntar, eu lembro de vagas coisas, assim, de algumas cenas que talvez me marcaram, mas fico devendo, porque eu teria que rever o vídeo, porque, nossa, acho que eu vi isso lá em 98, alguma coisa assim, faz muito tempo. Então, ó, Então, ó, em inglês o título original, What the bleep do we know? É porque esse bleep é um palavrão. Os autores ficaram tão fascinados com tudo que é revelado que disseram um palavrão. E eles disseram, não tem outra coisa para expressar. Eles disseram, não, mas não vamos colocar um palavrão no título de uma obra. Então, ficou tim. Aí eles pegaram a onomatopeia. What the bleep do we know? Não dá para traduzir isso literalmente para o português, então, em português ficou quem somos nós? Sugiro que assistam e comparem com tudo que a gente está considerando em A Doutrina Secreta. Olha como é que faz, ó. Quem somos nós? Foi lançado em DVD, certo? Eu creio que deve estar disponível aí nos streamings da vida, YouTube ou Discovery Channel, ou algum aí deve ter, porque é bom demais, fez sucesso demais. E olha, o que é? É assim, cientistas, físicos quânticos, mecânicos quânticos, orientalistas, filósofos, astrônomos e, finalmente, pesquisadores no campo da ciência esotérica falando sobre tudo. E só nomes substanciais. Não é qualquer José da padaria, não. Só gente respeitada, gente que a ciência, por exemplo, os místicos e religiosos consultados, a ciência não concorda com eles, mas também respeita, porque são pessoas que falam, sabem o que estão dizendo. Aí começa, é como uma história com personagens. Aí no meio da história, a imagem para e as coisas vão sendo explicadas. E o objetivo é que a gente entenda isso, que o mundo ao nosso redor não é exatamente o que a gente percebe e que nós não somos exatamente o que pensamos que somos. Porque somos muito mais do que isso. Precisamos descobrir o que somos. É aí que entra a doutrina secreta. Tá certo? Então, duas indicações. O livro da Joy Meus, O Despertar da Nova Consciência, Estudos na Doutrina Secreta, qualquer coisa assim, e o vídeo Quem Somos Nós? What the bleep do we know? Eu gostei muito do título em inglês. Jeito eu não tenho, não. Isso, quem somos nós? Diz, Elisa. não foi feito um segundo, eu não sei se eu estou viajando, mas já teve uma época, não foi feito um segundo DVD dele também. Eu até vou dar uma olhada ali, um deles eu acho que tinha uma capinha cor de laranja, assim, com uma moça andando meio que num vale, assim, parecendo Marte. E acho que o segundo, eu não sei se foi dividido em dois DVDs, não sei se eu estou delirando, e o outro acho que tinha uma capinha meio azulada. Tu lembra se foi feito Eu dois? só assisti o azulado. Eu só Sim, assisti o primeiro. Realmente tem um segundo. Tem um segundo. Teve Quem Somos Nós Dois. Então tem dois, né, Eric? Tem. Acho que eu só assisti o primeiro, o segundo. Eu também. Vou atrás desse 2. Porque deve ser tão bom quanto. E na época que eu vi, isso foi ótimo, porque minha cabeça estava assim, ó.
E eu estava começando a querer entender o que é teosofia. Porque quando eu comecei a estudar teosofia, eu estava mais indo na valsa, né? E eu fiquei nessa valsa 2002, 2003, 2004, 2005. Em 2006, aí o negócio foi se aprofundando, a gente começou a ensinar a estudar a doutrina secreta. Eu pedi para virar membro, para me filiar à sociedade, e muitas coisas começaram a acontecer na minha vida para o meu bem. Aí quem somos nós apareceu e ajudou a compreender muita coisa. Principalmente em relação à doutrina secreta que a gente estava estudando, começando a estudar com muita dificuldade. Não havia um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui. A gente teve que escrever à Sociedade Teosófica em Brasília, pedindo sugestões. Aí eles publicaram de novo aquele artigo que eu mandei para vocês durante o recesso, ideias de como estudar, sobre como estudar teosofia, por Ricardo Lindemann, e depois como estudar a doutrina secreta. Eu mandei esses 2 textos para vocês. E um deles eu vou resgatar lá na frente, se a gente tiver tempo, que é justamente como estudar a doutrina secreta. Certo? Que foi escrito por um teosofista brasileiro muito bom, do início do século passado. Já nos deixou, mas uma contribuição imensa para a teosofia no Brasil. Tá bom? Então, voltemos à obra. Então, tudo isso tem a ver com evolução do homem. Tudo isso começa aqui, ó, volume 3. Lembrando que o volume 2, simbolismo arcaico, ele é importante para a compreensão de toda a obra. E o volume 1 é a cosmogênesis, a origem do universo e dos deuses. Certo? O volume 4 é a continuação desse. O volume 5 e 6, uma compilação de artigos feitos por Annie Besant, que, na minha opinião, vale a pena ser consultados, mas não são os prometidos volumes 3 e 4, que Madame Blavatsky deixou pronto, porque não corresponde o que ela disse nas cartas dela, porque ela escreveu algumas cartas dizendo o que estava fazendo. Olha, ela disse, eu já coloquei o volume 1, está sendo impresso, já coloquei o volume 2, estou escrevendo o volume 3, nesse volume 3 eu vou dar a biografia de todos os grandes adeptos da raça ariana. No volume de Annie Besant tem todos? Não, não tem. E no volume 4 eu vou dar alguns detalhes sobre o que acontecia nos grandes mistérios dos templos antigos e suas cerimônias. Aí, quando ela disse isso no documento, eu mesmo já tive um insight. Eu disse, mas a humanidade não está pronta para isso ainda não. Tá não, mas não está mesmo. Para saber o que acontecia nos mistérios maiores. Não é assim não, a gente chegou agora, não dá para andar na janelinha ainda não. Pegamos o ônibus agora, ainda não dá para andar na janelinha, não tem lugar. Como humanidade, vamos ter que esperar um pouco, trabalhar um pouco esse egoísmo, essa imagem do eu que toma conta de nós e que arruína nossos relacionamentos, nos faz ser divisórios, conflitantes, nos tornar mais fraternos, menos egoístas. Aí determinadas informações muito interessantes serão acessíveis sem que imponha nossa integridade física e a do planeta em risco, mais ainda. Porque esses conhecimentos têm determinadas chaves e essas chaves despertam determinadas faculdades na gente, certo? Muito bem, Elisa.
Eu acho que esse daqui deve ser o primeiro. Eu não sei se esse aqui é o primeiro. É o primeiro. Tem um que tem uma capa cor de laranja, então deve ser o segundo. Uhum. Eu estava encalhado aqui. Gente, procura esse daí, começa por esse daí, que esse é fantástico. É fantástico. Tá bom? Então, é isso. Então, tudo que ela disse nessa nota, considerado aqui, compreensão total depende de determinados poderes a serem desenvolvidos. Muita coisa a gente vai ter que esperar ainda. E é preciso dar uma boa trabalhada no caráter, na personalidade e no cultivo do primeiro objetivo da sociedade teosófica. Núcleo de fraternidade universal da humanidade. É preciso que a gente aprenda a ser mais compassivo, misericordioso, fraterno, realmente humano, para que a gente possa aprender mais dos mestres. Porque do jeito que está, o perigo é a gente pegar grande conhecimento e transformar em grande tragédia. É como dar uma dinamite para um bebê brincar. Tá bom? Eles não vão fazer isso. Antes do tempo, não. Então, as raças, entenda-se, estágios de desenvolvimento, as raças humanas têm origem uma na outra, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Por quê? Porque durante o percurso de cada uma, capacidades são desenvolvidas e transformações ocorrem. Cada uma visa a desenvolver determinadas faculdades em nós, que, uma vez desenvolvida, passa a integrar a nossa Constituição. Então, o que somos agora foi desenvolvido, durante milênios, milênios e milênios, em diversos estágios que duraram muito, mas muito tempo mesmo, se a gente for considerar o relógiozinho do tic-tac. Suas sub-raças e nações seguem a mesma regra. Se a sua ciência moderna e pretensa filosofia, que tudo negam, não contestam que a família humana é composta de uma variedade de tipos e raças bem definidas, é apenas porque o fato é incontestável. Ninguém diria que não há nenhuma diferença externa entre um inglês, um negro africano e um japonês ou um chinês. Por outro lado, a maioria dos naturalistas nega formalmente que as raças humanas mescladas, isto é, as sementes de raças inteiramente novas, sejam ainda formadas nos nossos dias. Ou seja, eles negam que uma evolução está se passando hoje. Negam porque querem, porque está se passando sim. Porque foi assim lá atrás e continuará. Ainda assim, nossa proposição geral não será aceita. Dir-se-á que, sejam quais forem as formas que o homem tenha assumido durante o longo e pré-histórico passado, não há mais mudanças para ele no futuro, exceto certas variações como agora. Assim sendo, as nossas raças raízes sexta e sétimas, em A Doutrina Secreta, são ficções para a ciência. Então, veja bem. Pelo menos na época em que Madame Blavatsky escrevia isso, os cientistas daquela época tinham o homem como já produto pronto e acabado. Creio eu que os ontologistas, etnologistas e estudantes da evolução modernos já mudaram de opinião.
eles já estão com uma opinião semelhante a Madame Blavatsky. Porque os astrônomos descobriram que o universo está em expansão. O universo não parou, ele continua se expandindo. E o estudo do DNA, do RNA, das mutações em todos os seres, corrobora isso, que essas mudanças, elas sempre ocorrem ao sabor do que acontece no ambiente do planeta. Veja bem, se ocorre em todas as espécies animais, e se o corpo físico é um corpo animal, por que a espécie humana ficaria de fora? Não fica. Então, essa forma aqui, ó, não é a forma final de forma alguma. É a forma deste estágio. Ela será reformulada para um próximo e será reformulada de novo. Ainda tem um estágio 6 e um estágio 7. Parece mais ou menos como a obra de Harry Potter, né? Que a gente ficou esperando, porque tinha muito capítulo. Desculpa, mas eu não consigo ficar sem a piadinha no meio, não. Tá certo? Então, ó, a ciência daquela época cria esse corpo como pronto e acabado. A doutrina secreta diz que não. Diz que esse corpo aqui, junto com tudo, está em evolução. A doutrina secreta ensina 3 evoluções concomitantes: vida, forma e consciência. Essas 3 estão acontecendo. Certo? Qual é a primeira? Vida, A vida. Forma e consciência. Nós, seres humanos, conscientes e autoconscientes, já somos produto da 3ª onda de evolução, a evolução da consciência. Porque em nós, seres humanos, a matéria no planeta Terra acordou. Certo? Acordou tanto que foi necessário a personalidade, só que o problema da personalidade é que ela acha que ela é a última bolacha do pacote e quer dominar tudo, e gerou a falsa noção do eu, e essa falsa noção do eu é a raiz de todo o sofrimento, porque é aí que está a ignorância, a separatividade, mas é que são características deste estado que serão vencidas. E começam a ser vencidas agora, quando a gente começa a pensar profundamente nessas coisas que estamos estudando. Certo? Eu e você separados só é verdade em termos de corpo. Em essência, eu sou você, você sou eu, você é eu sou você, você é eu. Se eu fizer o mal para você, estou fazendo para mim. Se você fizer o mal para mim, está fazendo mal para você. Se fizermos mal para os outros seres, estamos fazendo mal para tudo. Estamos todos juntos e misturados, tudo interconectado. Aí da necessidade. Formar um núcleo de fraternidade, da fraternidade universal da humanidade. Depois, estudo de religião comparada à ciência, arte, especialmente das escrituras arianas e orientais, comparadas com as escrituras ocidentais, apartidário, com a mente aberta, sem condenar nem julgar as religiões, mas em busca da sabedoria que subjaz. Investigação das leis ainda não explicadas da natureza,
os poderes latentes do homem. Investigação não é manipulação e desenvolvimento de poderes extrasensoriais. Não é hora. Isso só com o mestre, no momento certo, na hora certa. Tá bom? Então, depois dessa enorme digressão, a isso, uma vez se responde. Como você sabe? A sua experiência se limita a uns poucos milhares de anos, a menos do que um dia na longa vida da humanidade e aos tipos presentes nos continentes e ilhas atuais da nossa quinta raça. Então, Madame Blavatsky fala assim da filosofia, religião e ciência atuais como limitadas, porque ela se limita a essa experiência. Veja bem, na escola, quais são as civilizações que estudamos? Egito, Assíria, Suméria, Babilônia, Grécia, Roma, medieval. Ficaram de fora até China, Índia. Pelo menos no meu caso, ficou de fora. Eu vim descobrir essas grandes civilizações depois sozinho. Meus livros de história não tinham. Isso é nos dado como história da humanidade. Como se fosse só isso. Só que não. Tem anais registrados de posse desses grandes seres, os Mahatmas, que têm histórias de enormes e vastas civilizações perdidas, que desenvolveram saberes e tecnologias que se perderam no tempo. Alguns saberes e tecnologias superiores à nossa, por mais avançada que seja, mas peculiar àquela raça lá. Por exemplo, em Isis Sem Véu, Madame Blavatsky, no volume 2, dá exemplo disso. Ela diz que as eletricidade, telefone, essas coisas que estavam aparecendo lá no começo do século XX, final do século XIX, isso já existia, em Atlântida. Isso já existia no Grande Egito, no Egito submerso. Fala, Ricardo. Oi, eu ia comentar exatamente esse caso do Egito, porque não dá para dizer nem que é um caso tipo, eu acho que eu já li mesmo documentos em que foram encontrados papiros e também hieróglifos descrevendo em paredes de templos egípcios como se produzir, lógico, né? Os egiptólogos leram aquilo e não entenderam. Aí, quando finalmente se aproximaram cientistas da área de ciências naturais daqueles registros, é que aí realmente foram entender. Então, os egípcios, eles faziam aqueles túneis enormes, eles conseguiam produzir eletricidade em potes de barro, fazendo câmeras separadas de barro dentro desse pote, como a gente faz no laboratório hoje em dia, utilizando potes de vidros, né, recipientes de vidros diferentes, ou o mesmo recipiente dividido por uma parede de vidro. É isso que eles faziam com cerâmica, sendo que vidro é sílica e cerâmica é sílica. Então, eles produziam, eles tinham conhecimento de dois tipos de substâncias diferentes que, uma vez conectados por um fio de cobre, e os egípcios eles eram mestres na metalurgia do cobre, porque os espelhos egípcios eram feitos de cobre com alto polimento. Então, eles trabalhavam maravilhosamente o cobre. Você conectar o cobre, uma barrinha fina de cobre entre essas duas soluções, entre esses dois líquidos, você tinha a passagem de corrente elétrica. Porque o que é a fiação da nossa casa elétrica? Na nossa casa, a fiação elétrica de nossa casa? Fios de cobre. Tá, então era só esse aqui meu comentário. Certo. Em Isis Sem Véu, vocês vão perceber que Madame Blavatsky leva a situação a muitos exemplos.
Isis Sem Véu, volume 2, se não me engano, tratando sobre ciência. Tá bom? Isis Sem Véu 1 e 2 é dedicado à ciência. Isis Sem Véu 3 e 4 à teologia. Eu sugiro que vocês comecem pelo 3 e 4, porque eu adoro ver a saia dos padres ser levantada. Gente, eles fizeram muita sujeira com a gente. É muita sujeira junta. E é por isso que eles tiveram tanta raiva de Madame Blavatsky. Porque onde ela conseguiu descobrir tanta coisa sobre eles, tão bem guardada? Mas ela foi lá e disse, olha, bilu, 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 aqui, ó, tudinho, tintim por tintim. Volume 3. Finalzinho do volume 3, ela começa a explicar o embate. Igreja, maçonaria, maçonaria e igreja. Porque como é que surgiu a maçonaria? Quais foram as sociedades secretas que surgiram dentro da igreja e como é que uma comeu a outra? Isis Sem Véu 3 e 4 explica tudo isso. Isis Sem Véu 1 e 2, ciência. Muitas coisas interessantes sobre ciência. Interessantes para aquela época e para hoje também. Travou aí um pouquinho a sua fala. A igreja, a sua fala ficou cortada, pelo menos para mim aqui. Acho que o clero mandou apagar aí a tua voz. Pois é, né? Não sei se eles estão ouvindo o que a gente está dizendo aqui, talvez. Para mim ficou mudo, não sei para vocês aí. Alguém mais não compreendeu? Travou? Travou para todo mundo? Para mim também travou. Eu achei que era eu que estava com problema aqui, até mexi na minha caixinha de som, mas então travou então, mesmo. Eu vou dizer. Foi a Santa Amada. Travou sim. Melhor repetir. Lá em Isis Sem Véu, ela explica tudo o que esses piedosos padres da igreja aprontaram durante a Idade Média. Tudo. Durante o final da Idade Antiga, início da Idade Média. O nascimento do cristianismo, cristandade. Porque, na realidade, não existe esse tal cristianismo como existe o hinduísmo. Existe a cristandade. É tanto que algumas línguas fazem distinção. Por exemplo, no inglês, eles falam de Christendom, falam de Jesus Christ, mas não gostam do termo Christianism, porque chamar alguma coisa de ismo, hoje em dia, é diminuí-la. Esse sufixo não torna nada bom. Esse ismo, quando é acrescentado a uma palavra. Então, eles chamam de Christendom no inglês. Como é que eles dizem hinduísmo? Eles, veja bem, raça ariana ocidental se acha superior, então os outros podem ser ismo. Por que não? Se a verdade e a revelação do Deus Uno é a partir do judaísmo e do cristianismo. Então, os outros que continuem. Hinduísmo, budismo, zoroastrianismo, tudo é ismo, menos a cristandade, que é Christendom. Engraçado, né, não? É porque a gente do Ocidente, a gente é muito, mas muito prepotente. A gente quer ser melhor do que essas raças ancestrais que nos legaram os saberes. Todos os avanços que a gente conseguiu na Idade Média foi por causa do intercâmbio com os mouros e árabes, que foram trazendo do Extremo Oriente muitas coisas que nós não tínhamos aqui. Cálculos matemáticos, números que nós não conhecíamos, a pólvora, elementos químicos,
Até comida, temperos, essas coisas, produtos. Houve até guerra por causa disso lá, né? Fechamento de Constantinopla lá, os turcos otomanos fecharam lá, e por causa disso, Colombo teve que buscar um caminho para as Índias pelo outro lado. Não é assim que está lá no livro de história? É porque lá do Oriente se descobriram coisas muito maravilhosas que não tinha na arrogante civilização europeia ocidental, que se sentia, né? E hoje ainda a gente se sente ainda, principalmente as nações do norte. Essas nações do norte, elas se sentem muito, né? Ali, Europa Ocidental Norte, Estados Unidos da América e Canadá, por ali. Hoje a fofoca tá boa? Tá. Mas assim mesmo. Então, existem livros secretos com tudo isso. Como você pode saber o que vai ou não vai existir? Enquanto isso, tal é a profecia dos livros secretos, e suas afirmações não são incertas. Ela teve acesso a muitos desses livros. A gente vai ver coisas interessantíssimas no proêmio. Ricardo, a mãozinha ainda está levantada. Quer falar? A respeito desse tópico aí que você citou, a respeito do orgulho e da prepotência da civilização ocidental, né? Você vê que os gregos, por exemplo, eles não se chamavam de gregos. Gregos era um nome que os romanos deram para a civilização helênica. Os egípcios, eles não se chamavam de egípcios. Os egípcios não chamavam o Egito de Egito. Eles chamavam Egito de a terra de Kemer, né? Que é daí que vem o termo alquimia, né? E outros mais. Então, a própria Índia fizeram essa pergunta, eu considero ela bem importante, né? Isso de chamar o conjunto das tradições da Índia de hinduísmo é um completo contrassenso, isso não se encaixa com o que é o conjunto das tradições da Índia. Porque você tenta abraçar um monte de coisas, uma diversidade enorme de sistemas filosóficos diferentes, como se fosse uma coisa só, e não existe isso. Os indianos, eles chamam o conjunto de tradições dele, normalmente eles usam a expressão de Sanatana Dharma, ok? E os indianos, eles falam que existem, os indianos tradicionais, eles falam que existem 6 darshanas, ou 6 escolas filosóficas básicas, né? A Yoga é uma dessas escolas, a Vedanta é outra dessas escolas, a Sankhya é outra dessas escolas. E aí você tem mais outras 3, a Vaiveshika, Mimamsa e a outra, agora não estou lembrando o nome. Mas, enfim. Então, isso, por que eu estou chamando a atenção desse ponto? Isso é importante para o nosso estudo de teosofia, porque significa que a educação que a gente recebeu ao longo de toda a nossa vida escolar e a educação, a cultura que a gente vem recebendo ao longo de toda a nossa existência, né, essa cultura europeia, essa cultura ocidental, ela descreve e dá valor, ela valora, ou seja, ela impõe determinados adjetivos sobre esses povos orientais que correspondem à visão preconceituosa do Ocidente sobre o Oriente, mas em quase todos os casos não corresponde à visão que o próprio Oriente tem de si mesmo. Então, foi o caso de, por exemplo, como os indianos foram tratados quando a Índia era, finalizando, quando a Índia era colônia da Inglaterra, na época lá que a Sociedade Teosófica se instalou na Índia e ajudou extremamente a tornar a Índia independente do domínio colonial inglês. Os ingleses chegaram lá e os religiosos ingleses, eles queriam simplesmente banir todos os livros, todas as obras, todas as tradições indianas e budistas do continente da Índia. E a Sociedade Teosófica fez um trabalho hercúleo, gigantesco, ao contrário, para valorizar essas antigas tradições.
né? Então, por aí vocês tiram. Se não fosse esse trabalho da Sociedade Teosófica, muito possivelmente hoje nós não saberíamos nada a respeito de yoga, a respeito do vedantismo, a respeito de muitas outras coisas. Para vocês terem ideia, em 1800, final do século XIX, início do século XX, eu não tenho a data precisa aqui em mente, foi organizado o Congresso Mundial de Religiões. Tenho certeza que o Aldo conhece essa passagem. Conheço. E aí, um bispo cristão inglês, ele propôs que no Congresso Mundial das Religiões, que só pudessem se inscrever e participar, fazer apresentações, as pessoas que fossem adeptas do cristianismo. Por quê? Porque só o cristianismo salva. As outras religiões, elas seriam desnecessárias, porque só o cristianismo salva. E aí foram atitudes de Annie Besant, de Narayana Das, outros membros que batalharam severamente para derrubar essa imposição, e aí sim levaram Vivekananda para participar desse congresso, e Vivekananda, um belíssimo yogi, né, estudioso do vedantismo indiano, fez algumas preleções lá nesse Congresso Mundial e se tornou a figura proeminente desse evento, desse Congresso Mundial das Religiões. A partir daí, surgiu o interesse pela cultura indiana e os yogis indianos passaram a ter, digamos assim, uma facilidade maior para se aproximar da cultura ocidental. Fecho aqui, meu. Perfeitamente. E eis o motivo que levou os mestres, certamente, a instarem como Adam Blavatsky e o Coronel Wolcott para levar a recém-formada Sociedade Teosófica, no ano de 1879, dos Estados Unidos para a Índia, deixando um núcleo lá nos Estados Unidos, claro, com William Quane Judge. Mas a sede foi colocada na Índia, certamente para fazer todo esse trabalho que o Ricardo acabou de descrever, para impedir que a gente perdesse toda essa sabedoria indo-budista, jainista e todas essas escolas que hoje em dia a gente pode estudar. Desde o princípio da raça Atlante, muitos milhões de anos passaram e, no entanto, ainda encontramos o último dos Atlantes, ainda misturado com elemento ário, 11.000 anos depois. Isso demonstra a enorme superposição de uma raça sobre a raça que a sucede. Entendam, estágios de evolução humana. Entendam que eles não acabam de repente, eles vão acabando devagarinho, de maneira que o novo se sobrepõe ao antigo, e por um tempo eles convivem juntos. Aí daí o sentido de dizer que a evolução na forma humana está acontecendo. Não parou. Porque, a Atlântida não desapareceu de repente, não. Ela foi coexistindo com a gente. Ainda existem restinhos de Lemúria, ainda convivendo com a gente. Esse livro aqui, o Antropogênese, é que explica tudo bem direitinho. Embora em características e tipo externo, a mais antiga perde suas características e assume as novas, as da raça mais jovem. Ou seja, então a raça mais jovem assimila a antiga, mas modifica tudo. Então existe uma evolução da forma. Essa forma aqui ela já foi muito maior, ela já foi muito mais simples. Hoje em dia ela está muito complexa e menor em comparação com o que ela já foi em Atlântida e em comparação com o que ela já foi lá em Lemúria.
E antes de Atlântida e Lemúria, ela era semi-material, ela era astro-mental, astro-etérica. A segunda raça, chamada Hiperbórea, ela era como que gelatinosa. E a primeira raça, totalmente gasosa, totalmente diáfana, porque ela era a projeção direta dos pais. Era como se fosse... os grandes seres apenas se projetaram e começaram a criar ali um protótipo do que iria se desenvolver, e se densificar totalmente em Atlântida para começar a se sutilizar de novo na gente. Então, a gente está num processo de sutilização do corpo. Então, em Atlântida, o corpo era mais denso que esse. Os músculos mais rígidos, os ossos mais fortes. Hoje em dia, os ossos e músculos estão mais flexíveis e a tendência é que eles vão se tornar mais diáfanos no próximo estágio. Muita coisa vai mudar nessa forma. Muita coisa. Isso é comprovado em todas as formações de raças humanas misturadas. A palavra raça é muito chata. Estágios humanos de desenvolvimento. Agora, a filosofia oculta ensina que, mesmo hoje, sob os nossos olhos, a nova raça e raças estão se preparando para se formar e que é na América que a transformação ocorrerá e já começou silenciosamente. Certo? Mas não é só na América do Norte, não, viu? Aqui na América do Sul também. Nós também nós estamos também nesse processo de evolução. Mesmo com samba, axé e forró. A gente ainda está evoluindo também aí, nisso que ela está dizendo, para a sexta raça raiz. Tá bom, deixa eu ver o tamanho do próximo parágrafo. Próximo parágrafo ainda dá. Anglo-saxões puros, há menos de 300 anos atrás, os americanos dos Estados Unidos já se tornaram uma nação à parte e, devido a uma forte mistura adicional de várias nacionalidades e casamentos interracionais, tornaram-se quase que uma raça sui generis, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Mesmo pode ser dito aqui do Brasil. Toda raça misturada, quando uniforme e estabelecida, tem sido capaz de fazer o papel de uma raça primária em cruzamentos novos, diz Quatrefages. Esse cara é muito citado na doutrina secreta. A humanidade, no seu estado presente, foi, portanto, formada, certamente, na sua maioria, pelos cruzamentos sucessivos de um número de raças indeterminado neste momento, diz Quatrefages, lá contemporâneo de Madame Blavatsky. Aqui ela está citando um cientista da época dela, numa obra atual. Ela está citando um antropólogo francês da época, 1888. Esse livro dele, de Quatrefages, traduzidos para o inglês, de Human Species, as espécies humanas, a citação está lá na página 274. Então, gente, tudo isso é assunto aqui do volume Anthropogênesis, ok? Em virtude do tempo, nós ficamos aqui. Não vamos terminar tudo hoje ainda. Então, ficamos aqui, ó, na minha edição, que é a edição de 91, Ricardo. Edição de 91, segunda edição 93, é página 64. E na sua, que deve ser mais recente. Oi, Aldo. Na minha edição aqui, ela é de 2011.
E está no início, está no primeiro parágrafo da página 72. Assim, os americanos se tornaram em apenas 3 séculos uma raça primária. E aí segue. Tá sim. E aí, ó, na página 49, aqui, ó, 49 do PDF. Certo. É isso mesmo. Na página 65, na edição 91, 93, que eu estou, último parágrafo, página 72, primeiro parágrafo, na edição mais recente, não é, Ricardo? Isso. Pois é, pessoal, ficou aqui assunto para a gente continuar falando de antropogênesis na próxima semana. Então, veja, parece que o próprio estudo desses fundamentos aqui vai direcionando a gente para a antropogênesis primeiro, para a gente deixar essa cosmogênesis quando estiver mais maduro. E no caso da gente na loja Sirius foi o que funcionou. Porque agora, com o que a gente já conseguiu devagarzinho fazer de antropogênesis, quando a gente pega alguma coisa de cosmogênesis, não sente tanta dificuldade como sentia no começo. Tá bom? Uhum. Muito bem. Tem um comentário aqui muito interessante de Ricardo. Este processo de utilização do corpo-forma inserido no processo evolutivo é outro elemento para a consideração da adoção da alimentação vegetariana vegana, tanto pela compaixão pelos animais, como pela alimentação menos densa. Justamente, nosso corpo é menos denso e ele tende a se tornar menos denso. E se a gente deixar de se alimentar de animais, a gente está contribuindo para a nossa própria ontogênese, para a nossa própria evolução genética, histórica, o corpo mesmo. Por isso que é aconselhável. Muito bem. Então, agora, Daniel Lira de Carvalho, meu parente por parte do meu avô materno, que era também de Carvalho, da mesma região lá de Pernambuco, é com você, viu? Mantra da unidade para a gente encerrar. Gratidão, gratidão a todos os seres. Ó vida eterna, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor, que tudo abranges na unidade, possam todos aqueles que se sentem unos contigo serem unos com todos os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, pessoal, próximo sábado tem mais, viu? Vocês vão ter que aguentar a mutuca no pé do ouvido de vocês até maio, início de junho, viu? Tchau! Bom final de semana, bom domingo.